página de número 6, né? Então vamos lá. A introdução, a primeira seção, história primitiva. Então vocês sabem que o livro de Gênesis não é uma história criada pelo escritor. Ela já existia, ela só foi ressignificada. Vocês têm que entender isso. Ela foi ressignificada, trazida no molde para ensinar o povo de Israel a existência de um único Deus. Só que todas essas narrativas que ele coloca no Gênesis, tanto Adão, que foi o Adapa, a serpente, tudo tem já nos contos mitológicos antes, 1000 anos antes da Bíblia ser começada a ser escrita, ou começada por Moisés, ou pelo escritor do livro do Gênesis. Então, a primeira seção, a história primitiva, nos leva desde a criação do mundo até o nascimento do pai Abraão, que nós vimos semana passada, 19 gerações depois. Suas histórias são curtas, costuradas, liberalmente conectadas somente pelas genealogias que identificam a geração na qual a ação corre. O autor não tem preocupação nenhuma em traçar uma linha cronológica em Gênesis. É muita ingenuidade você querer, a partir do Gênesis, querer fazer uma datação do início da civilização humana. Por quê? Porque existe 1.300, 1.500 anos antes do livro de Gênesis, já livros que você viu que foram descobertos em 1842, por aí. Antes, todo mundo achava que o livro do Gênesis, quando descobriram esse estabete, houve uma revolução na teologia. Por quê? Porque descobriram que existia livros mais antigos que a Bíblia que falavam relatos do Gênesis, que falavam, mas numa formatação, numa religião, numa adoração a vários deuses, mas que falavam dos mesmos assuntos. Entendeu? E a única explicação é essa, que o autor conhecia essas histórias, mas ele queria ressignificar, ele queria corrigir os erros, para mostrar que existia um único Deus. E para isso, ele tinha que recontar a história nos moldes do monoteísmo, para combater a idolatria do politeísmo e a adoração a vários deuses. Tá? Então não tem como nós datar o tempo da Terra, ou até mesmo quando que a Terra, qual é a datação, quanto tempo existe o planeta Terra? Ninguém sabe. É impossível. E às vezes as pessoas, não, tem 6.000 anos porque a Bíblia, irmão, foi escrita muito depois, entendeu? Da existência. A primeira civilização do mundo foi a Suméria. A Suméria, que foram os primeiros seres humanos criados. E existe a mitologia criacionista deles. E tanto na criação suméria como na criação babilônica, o homem é criado do quê? Um Deus se sacrifica, pega-se o sangue desse Deus, mistura com a terra e se faz o ser humano. Olha a semelhança com o Gênesis. No Gênesis não é o sangue, mas o que se mistura com a terra? O Espírito de Deus. Simplesmente o autor pegou e tirou o sangue e colocou o Espírito de Deus. Mas no criacionismo sumério e babilônico, o homem é criado de um Deus que é sacrificado, tirado o sangue dele, misturado com a terra, com água, amolece e dali faz um bonequinho e aquele sangue é colocado e se cria o ser humano. Só que na mitologia o ser humano foi criado para ser escravo. No Gênesis, Deus trabalha em favor do homem e não cria o homem para trabalhar para ele. Tanto é que Deus dá o jardim do Éden com tudo, o homem não sabe fazer nada, a não ser botar nome em bicho. É um confronto de ideologias politeístas e monoteístas. Agora, quando você vê a semelhança que tem do criacionismo sumério, em que pega o sangue de um Deus, mistura com a água, com a terra, faz o bonequinho e cria o ser humano, é muito semelhante, irmão. E não tem outra interpretação. O escritor simplesmente disse, não está certo isso aí. Isso não está certo. Não foi os deuses que criaram o ser humano. Foi um único Deus. E não criou para ser escravo, criou para ser adorador. Entendeu? Vamos lá. Há, contudo, no Gênesis, um tema mais amplo,
o alastramento da maldade humana, a recusa da humanidade de aceitar seu status de criatura, à medida em que busca apagar o importante limite entre o humano e o divino e com o resultado trazer catástrofes sobre eles próprios. A narrativa do Gênesis, ela quer destruir o desejo do homem de querer ser Deus e manipular Deus. Por que a idolatria ela é tão atraente? Além da prostituição que a regrava. Porque você adorar um ídolo, você tinha o poder de manipulá-lo, de carregá-lo e de governá-lo. Olha o que o povo de Israel fez quando Moisés demora para descer do Monte Sinai. Eles pedindo a Arão, porque Arão é símbolo do pregador, do pastor, que prega e ensina e faz o que o povo quer. O que o povo queria? Um Deus. E eles sabiam que Arão era artífice, que ele trabalhava com ouro, sabia fazer. E o povo foi e pediu para ele. Ele fez a vontade do povo. Mas Moisés é o símbolo do obreiro, do pastor, que não faz ou prega o ensino que o povo quer. Porque o povo quer dominar Deus, o povo quer controlar Deus, o povo quer carregar Deus, o povo quer estar no controle de Deus. Porque o desejo do ser humano sempre foi querer ser igual a Deus. E essa foi a tentação maior que conduziu o homem à queda. Então, que nós nunca viemos ser Arão e dar o que o povo quer. Nós temos que ser Moisés, que dá o que o povo precisa. Tanto é que quando eles fazem o bezerro de ouro, eles fizeram um bezerro de ouro que era portátil. Eles carregavam o Deus. Agora, antes Deus é que orientava eles, Deus que governava eles, Deus que orientava eles com a nuvem. A nuvem levantava, eles tinham que levantar e ir, porque se ficasse morria. Porque se ficasse morria de fome, morria de frio, morria de calor, porque a nuvem era a proteção de dia do sol e à noite a coluna de fogo do frio. Então, quando a nuvem levantava, era o governo de Deus. Era Deus dominando o caminho deles, a vida deles. Agora, quando eles fazem o bezerro de ouro, é eles carregando o Deus deles. Eles governando o Deus deles, para onde eles queriam. Por isso que a idolatria é mais fácil. Porque você tem um Deus de parede. Você tem um Deus que você governa ele, você leva ele, você carrega ele. Você faz procissão para ele. Ele vai onde você quer. Mas nós servimos um Deus que nós temos que ir aonde Ele quer, fazer o que Ele quer, andar como Ele quer, ser dirigido por Ele. Essa era uma das tentações de, querido, a idolatria, e é exatamente isso que o escritor de Gênesis, ele quer, nós vamos ver no decorrer da escola, que ele quer combater, que ele quer tirar da mente do povo esse tipo. E tanto é que o povo saiu com tanta influência dessa cultura politeísta, que a primeira luta que eles tiveram, a primeira dificuldade que eles tiveram, que Moisés se ausentou, eles caíram na idolatria. Essa idolatria, o politeísmo, aplica-se à Igreja Católica nos dias de hoje? Os vários deuses? Não, isso é antigo. Os santos? Os santos são ressignificações deles. Não deixa de ser idolatria, porque é um ídolo. Sim. Mas é uma ressignificação deles. E até de transportar, levar para lá, para cá. Isso. É esse tipo de entendimento que os politeístas de que Israel era tentado. De querer dominar os deuses. Entendeu? Fica mais fácil você carregar um Deus para cá, carregar um Deus para lá, carregar um Deus para ali, para lá, para aqui, para cá. Entendeu? Isso é uma tentativa humana de querer manipular os deuses. No Antigo Testamento. Hoje, o Deus, que só tem um. Hoje nós entendemos que só existe um Deus. Só que na época, eles achavam que existia vários deuses, porque eles eram enoteístas. Marca aí na tua coisa, não esqueça essa palavra, enoteísta. O que é enoteísta?
Enoteísta é aquele que acredita na existência de vários deuses, mas serve um. É a mesma coisa que na macumba. Existem 7 linhas da macumba. Só que o cavalo serve a um guia só. Mas ele acredita que existem 7 linhas. Mas ele vai receber um guia só. E aquele será o guia principal dele. Mas ele acredita que existem 7 linhas. Certo? Assim era naquela época. Eles acreditavam que existia vários deuses. Por isso que o livro de Gênesis, em todo o tempo, vocês vão ver que as narrativas de Gênesis, quando vocês tiverem essa mentalidade, vocês entenderem o público leitor do livro de Gênesis, como a mente deles saiu do Egito, certo? Eles eram escravos, pessoas com mentalidade limitada, influenciada por aquele povo, entendeu? E o Egito, quando eles saem do Egito, o Egito era na época o local de melhor moradia, era um local de bonança, era um local de riqueza, era um local onde que o rio Nilo, que era um rio que dava muita fertilidade, dava muita condição, querido, de sobrevivência. E olha a proposta de Deus, está tirando eles de uma localidade geográfica que dá totalmente condições para sobrevivência, e Deus faz uma proposta para eles ir para o deserto. Você acha que isso não pesava na mente deles? Por isso que quando a coisa apertava no deserto, o que eles sentiam saudade? Dos alhos, dos melões, da vida boa do Egito. Eles achavam que, eles chegaram um momento, o povo de Israel achar, que era melhor ser escravo no Egito do que ficar comendo só maná. Eles começaram a ter saudade do alho, do Egito, das comidas boas do Egito. E isso despertou a ira de Deus. Porque daí Deus, eles rejeitaram o maná, Deus mandou as codornizes, e quando eles estavam com aquela ânsia, aquela carnalidade de comer, estava com a carne no meio dos dentes, diz a Bíblia que acende a ira de Deus, Deus mata milhares de israelitas queimados. Por causa do desejo pela carne. Entendeu? Por quê? Porque o maná, ele era, na simbologia, o alimento de Deus. E as codornizes, o alimento que sacia a carne. O maná, o que alimenta o espírito. E quando Deus viu que o povo deles preferia mais coisas daqui do que do céu, Deus tirou. Quando você deseja mais as coisas daqui do que as coisas do céu, Deus se ira com você. Deus se entristece com você. Por isso que Jesus disse para o jovem rico: vende tudo que tu tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Aí eu te pergunto, como que se acumula tesouro no céu? Porque aqui na terra o ladrão rouba, a traça corrói, não é? O ferrugem corrói, a traça come. Aí Jesus disse: não acumuleis tesouro nesta terra, porque aqui a traça come, ferrugem corrói, o ladrão rouba, mas acumulai tesouro no céu. Aí ele diz para o jovem: olha, jovem, tem o seguinte, vende tudo que tu tens e tu vai entrar pelo caminho e aprender como acumular tesouro no céu. Então como que se acumula tesouro no céu? Repartindo o que você tem com quem não tem. Toda vez que você reparte o que tem com quem não tem, você está acumulando tesouro nos céus. Porque foi isso que Jesus disse. E quando Deus nos enriquece, a riqueza, dentro do que o Evangelho ensina, toda vida que Deus nos enriquece, não é para nós ostentar. Deus nos enriquece para repartir. Porque o Evangelho é repartir. Entendeu? Você pode viver bem. Mas o repartir significa só o espiritual ou... Os dois. Os dois. O pão, que nem da ceia. O pão que você... material, e o pão espiritual, que é Cristo. O pão da vida. Então você tem... Porque não adianta você ir na casa de uma pessoa e dizer que Jesus ama ela
e você vê ela com necessidade e você não fizer nada. João falou isso. Se tu ir na casa do teu irmão, ver o teu irmão necessitado, e tu vir lá dizer, ah, eu te amo, irmão, e tu não fizer nada, o que ele diz? Ele diz que teu amor esse amor não tem valor. Por isso que quando você diz que ama alguém, não pode só ser de língua. Tem que ser em atitude. Então, se Deus me enriquece, não é para me acumular, não é para me ostentar, é para me repartir. Se todo ser humano entendesse isso, ia ter muito pouco necessitado na terra. Por quê? Porque hoje as rendas estão muito sendo acumuladas para um grupo de pessoas e outros ficam sem. Se essas pessoas entendessem o que Jesus ensinou, que era elas entendessem voluntariamente, repartissem o que eles têm, vivessem a vida bem, mas repartissem e não acumulassem. Mas hoje as pessoas acumulam riqueza. Por isso tem uma mensagem que eu prego, que eu digo: Jesus disse assim e o crente faz assado. Eu quero trazer essa mensagem aqui. Irmãos, Jesus disse assim. Por que nós fizemos assado? Por quê? Porque muitas vezes a idolatria, a egolatria, a autolatria está acima do desejo de Deus. Mas e aquela palavra, pastor, que diz assim, no que a tua direita, né? Claro, tu não precisa. O que Jesus disse? Se tu fizer algo, certo? E isso ser notório, isso, vamos dizer assim, você já recebeu o seu galardão. Entendeu? Quando você faz, não precisa ficar tocando trombeta. Nem tirando foto, nem passagem. Não, depende da estratégia. Se for em nome de uma instituição, se faz. Não se faz individualizado. Mas em nome de uma instituição, porque você precisa mostrar com provas, porque hoje, por causa dos que são injustos, que são os estelionatários, se não mostrar, e até mesmo mostrando, tem estelionatário que vai lá e só faz uma vez para mostrar, e depois pega e gasta todo o dinheiro. Então, em nome de uma instituição, tem que se mostrar. Para quê? Porque a entidade, ela precisa ter credibilidade na sociedade. Agora, o que eu não posso é tipo assim, eu querer, quando Jesus dá uma mão dada ou outra, ele está falando no individual. Ele está falando que você não precisa ficar tocando trombeta quando você jejua, quando você ora. Irmãos, eu fico louco quando eu vejo um pregador assim, irmão, hoje eu orei 5 horas. Grande coisa. Até parece que vai mudar alguma coisa. Não vai mudar nada. Por quê? Porque o galardão que ele tinha para receber ali, ele já perdeu. Sim. Não tocar trombeta. Não ficar trocando trombeta. O que é isso? É não usar as tuas atitudes boas para se autopromover. Isso chama-se o pecado. Isso chama-se o pecado da autopromoção. É porque tu não precisa fazer nada. Porque aí aquela pessoa que você fez um dia, ela vai te exaltar. Ela não precisa. Isso. Por isso que Paulo diz: bem-aventurado o homem que não se louva, mas que por Deus é louvado. Preste atenção, Paulo diz: bem-aventurado o homem que não se louva, mas espera que Deus o louve. Entendeu? Bem-aventurado o homem que não se louva, mas que por Deus é louvado. O que Paulo está dizendo? Que você não precisa você ficar com autopromoção, não precisa você querer se exaltar, você querer ser notório, você querer ver que as pessoas vejam que você é o cara. Deixa Deus fazer isso. Na hora certa Deus vai te colocar como governador do Egito. Deixa Deus fazer. Na hora certa, todos aqueles que te criticaram, todos aqueles que te humilharam, vão ter que se dobrar diante de você. Isso. E você ainda vai, com o seu dom, servi-los. Eita glória. Entendeu? Vamos lá. Tem mais alguma pergunta? Então, o centro da atenção do texto é Deus, é o Eterno.
que é retratado de forma bastante antropomórfica e fala diretamente e frequentemente aos seres humanos. Antropomórfica, vocês sabem o que é, né? Vocês sabem o que é a linguagem antropomórfica? Tem antropomórfica e tem a antropopatia. Ou seja, antropomórfica é que usa figuras humanas para Deus. O que é um antropomorfismo? Deus tem mão? Deus tem mão? Não. Deus tem pé? Não. Deus tem cabeça? Não. Deus tem olhos? Não. Deus tem orelha? Não. Deus tem boca? Não. Deus tem braço? Não. Mas usa-se figuras humanas para Deus, para personalizá-lo. Mas Deus não tem olho, Deus não tem olho, Deus é espírito. Isso é antropomorfia. Então, quando diz que de forma bastante antropomórfica, está falando que Deus desceu, pegou com a mão no barro, mas só que Deus não tem mão. Deus não tem mão, Deus não tem pé. Isso é linguagem, figuras de linguagem antropomórfica. Antropopatia é quando você usa linguagem de sentimento. Deus se arrepende? Não. Entendeu? Transforma o lado. Eu sempre uso a antropopatia quando eu falo que Deus ele rege sua estrutura pelo seu amor, que é a sua estrutura sentimental, sua estrutura moral pela santidade e sua estrutura intelectual pela sua justiça. Eu estou usando uma antropopatia. Eu estou usando sentimentos humanos para Deus. Só que os sentimentos de Deus ele é muito mais além do que do ser humano. Porque Deus é Deus. Entendeu? Isso são figuras de linguagem. Tá? E como nós vimos semana passada, como a irmã não estava, o entendimento acerca de Deus foi progressivo. O povo saiu como enoteísta. Moisés, lá no meio do deserto, ele diz: agora sim, Senhor, agora eu sei que tu é o único Deus. Mas só agora. Porque Moisés saiu do Egito achando que existia outros deuses. Mas ele decidiu servir a Jeová, a Yahvé. Só que lá no meio do deserto ele entende: não, agora eu vejo que só tu é Deus. Só tem tu, não tem outro. Mas só lá. E o povo de Israel teve esse processo. Isso. E isso foi progressivo. O povo de Israel só conseguiu entender de forma clara que Deus era único só depois do cativeiro babilônico. Muitos anos. Por isso que o povo de Israel sempre pisava na maionese, sempre escorregava na maionese, sempre praticava idolatria, tá? E outras coisas mais. Então, você vai ter que entender que o sábado, que eu falei para vocês antes, o sábado, templos e sacrifícios era uma necessidade do homem, não de Deus. Deus precisa que eu guarde o sábado? Quem é que precisa descansar? Por quê? Porque Deus cansa? Não. Então o sábado é para quem? É para Deus ou é para o homem? Para mim. Só que o povo de Israel, por muitos anos, tem muita dificuldade de entender isso. Por isso que Jesus veio e disse: olha, você tem que aprender uma coisa. O homem não foi criado por sábado, foi o sábado criado pelo homem. Por quê? Porque no politeísmo, o sábado foi criado por os deuses. Sabe por que os deuses decidiram destruir a terra com o dilúvio? Porque o ser humano fazia muito barulho. Eles trabalhavam, faziam muito barulho e os deuses queriam dormir. E os deuses não conseguiam dormir. Aí os deuses decidiram destruir a terra com o dilúvio. Aí Enki foi lá e avisou a Atrahasis que os deuses iam descer no cacete, que eles iam destruir. Aí Enki diz para Atrahasis faz a arca e escapa do dilúvio. Só que quando eles destroem o homem foi criado para ser escravo deles. Como não tinha mais homens na terra, os deuses começaram a passar fome.
Eles criaram os homens para os homens trabalhar para eles. Agora eles estavam com fome, porque não tinha mais homem para oferecer sacrifício para eles comerem, para eles se alimentarem. Eles estavam desesperados. E quando o atrasado sai da arca, a primeira coisa que ele faz é um sacrifício. Quando ele faz o sacrifício, irmãos, os deuses vieram sobre ele que nem urubu, que estão tudo com fome. Certo? E aí houve uma aliança. E aí que diz que depois que fez que Deus ele não destrói mais a terra com água, e fez o arco-íris, Atrahasis fez um acordo com os deuses. E aí, o que os deuses disseram? Olha, vocês vão poder trabalhar agora só 6 dias. No 7º dia vocês têm que descansar porque eu quero dormir. Agora você vê o confronto de Gênesis. Gênesis não é o homem que trabalha para os deuses, é Deus trabalhando para o homem. E no 7º dia, Deus, Shabat, cessou sua obra. E ele cria o sábado, ele permite o sábado ser introduzido por Moisés, porque o povo de Israel viveu no Egito, eles não tinham um dia de descanso. Eles trabalhavam direto. Aí Deus disse assim, ó, vocês vão guardar esse sábado como um memorial, para vocês se lembrar que eu tirei vocês do Egito, que eu libertei vocês. Só que Deus sempre queria que eles entendessem que o sábado foi feito para eles, e não para Deus. E quando Jesus chega, os fariseus, com um entendimento totalmente contrário, não tinham entendido ainda que o que Jesus queria que eles entendessem, que você pode guardar o sábado, você pode, mas isso é uma necessidade humana. Não é Deus que precisa do sábado, Deus não precisa dormir, Deus não se preocupa com o teu barulho. Então quando você entende essas coisas, você entende por que está escrito. Por que Jesus disse? Quando Deus permite eles fazer um templo e sacrifício, Deus entendeu a limitação cultural deles. Era só assim que eles sabiam adorar os deuses. Não tinha outra forma. Aqui Deus faz, tá bom, vou permitir o sacrifício e o templo, só que vai ser num único templo. Olha a ressignificação. Antes eles adoravam um monte de Deus em tudo quanto é lugar. Deus centralizou. Por quê? Porque ele queria adoração a um único Deus, então ele fez um templo só. E o sacrifício, na lei, tinha que ser só oferecido no templo. Para eles entenderem que era um único Deus. Com o passar do tempo, você vai ler, e aí você vai entender que Deus foi trabalhando na mente dele para eles entenderem que Deus não desejava sangue de bode, sangue de cordeiro, que nada disso era uma necessidade de Deus. Deus estava querendo dizer assim, eu permiti por causa da limitação de vocês, por causa da mente pequena de vocês, a incapacidade de vocês me entender, de vocês me compreender. Aí você vai vendo os profetas dizendo, olha, o verdadeiro sacrifício que eu quero de vocês é amar o próximo, o verdadeiro jejum que eu quero de vocês é que vocês amem a justiça, que vocês ajudem o estrangeiro, que vocês ajudem a viúva, que vocês ajudem o órfão. O que eu quero de vocês não é o sábado de vocês. Eu quero que vocês se amem. Entendeu? Porque o sábado foi criado para o homem. E o homem precisa um dia para descansar. É uma necessidade da nossa própria estrutura humana. E Deus sabia disso. Por isso que quando Jesus chega, ele diz assim, ó, nos seus sermões, ele dizia para os seus discípulos, misericórdia eu quero. E não, está vendo? Jesus estava já dizendo para eles, vocês não entenderam o que os profetas falou, que Deus não quer sangue de bode, que Deus não quer isso, que Deus não quer aquilo. Aí ele diz, misericórdia eu quero que vocês aprendam, conheçam o amor de Deus. Mas se hoje ainda, com toda essa evolução, a gente ainda tem dificuldade de entender muita, imagina... Por que a dificuldade? Por causa, eu vou ser bem sincero, da irresponsabilidade com o ensino. Não entendo por causa disso. A mente de vocês está sendo aberta hoje. Isso que eu estou dando para vocês é um ícone. Quando você estiver deitado na sua cama, o Espírito Santo vai abrir um leque nas mensagens de vocês.
Entendeu? Vai enriquecer vocês. Entendeu? Porque o próprio profeta diz assim, ó, vocês acham que Deus quer o sangue de bode? Vocês acham que Deus quer sangue? Vocês acham que Deus quer essas carnificinas aí? Deus não quer. Deus permitiu porque era uma limitação de vocês. O que mais Deus queria era se revelar. Só que Deus sabia que se Ele dissesse para eles, ó, vocês não precisam sacrificar, vocês não precisam de tempo, vocês não precisam... Eles não iam entender. Eles não iam compreender. Entendeu? Por isso que Paulo diz assim, ó, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual é a boa, maravilhosa e perfeita vontade de Deus. E mais, apresentei agora sacrifício de animal? Não, apresentei agora os vossos corpos como sacrifício morto, não, vivo, como vosso culto racional, quer dizer, com entendimento. O culto tem que ser com entendimento, com racionalidade. Eu não posso fazer um culto que eu venho e a pessoa sai do culto e pergunta o que foi pregado. Ah, eu não sei, só sei que o culto está com a benção. Tu acha que não tem isso? Se perguntar, não sabe. Por quê? Porque ele não se preocupa com o entendimento, com a compreensão. Ele só sabe que o culto foi uma benção. Mas ele não se alimentou, ele não se edificou, ele não aprendeu, ele não se preparou, ele não se moldou, ele não se adornou, ele não entrou na roda do oleiro, ele ficou só com a água, ele só recebeu um respinguinho da água que o oleiro joga no barro, mas ele não deixou o oleiro pegar ele, não deixou o oleiro amassar ele, moldar ele. Por quê? Porque ele fica só com os respinguinhos. E esses respinguinhos de Deus faz um barulho, irmão. Entendam isso. Lembra, Loide? Graça e conhecimento tem que andar junto. Um sem o outro não funciona. Um carro sem gasolina não anda. O espírito é a gasolina. O carro é o conhecimento. Sem os dois, você vai ficar na estrada. Sem os dois, você vai andar um pouquinho e vai ficar na estrada. E o pior, sem estrepe e sem macaco ainda para trocar o pneu furado. Entendeu? Os dois têm que caminhar juntos. Então você sabe que sacrifício... Aí você entende por que Deus, Jesus disse assim, ó, esse tempo que vocês tanto se orgulham, não vai ficar pedra sobre pedra. E no ano 70 foi destruído. E até hoje não se ergueu mais. Hoje não tem sacrifício, hoje não tem levita, hoje não tem templo. Por quê? Porque sempre foi o desejo de Deus ensinar que Deus não queria habitar numa casa construída por mãos humanas, mas que ia habitar dentro de nós. Deus sempre quis, sempre. Só que ele não pôde com o povo de Israel fazer isso, porque o povo não estava preparado. Teve todo esse processo, onde Yeshua foi o divisor de águas. Yeshua veio trazendo esse ensinamento. É onde se aplica Eclesiastes 3, o tempo determinado para todas as coisas. E há tempo para aprender. Isso. É o tempo de aprender e o tempo de ensinar. Eles estavam no tempo do aprendizado. E o povo de Israel sofreu muito para aprender. E hoje nós sofremos para aprender. E por isso que nós cometemos tantos erros. Por isso que às vezes nós pregamos tanta coisa errada. Entendeu? Porque aprendeu errado. Isso. Mas Deus não vai te julgar, porque Deus não leva em conta o tempo daí que... Mas depois que você aprendeu, Aí, entendeu? Por isso que o conhecimento ele tem um preço. Você precisa aprender a lidar com ele. O conhecimento ele é bom, ele te liberta,
Ele te prepara, ele te adorna, mas você tem que aprender a lidar com ele. E uma das coisas que vocês têm que aprender a lidar é não julgar aqueles que não têm o conhecimento que você tem, mas buscar a graça para poder ensiná-los. Entendeu? Porque eu passei por esse processo. Tem a época que eu tinha que pegar vontade de meus obreiros e dar assim na cabeça, porque não entrava. Mas isso não é uma coisa que eu não tenho que querer fazer obrigado, eu tenho que ensinar e deixar o Espírito fazer a parte dele. O que o Espírito vai fazer? Amolecer o barro, quebrantar o coração, abrir a mente da pessoa para a pessoa entender, para a pessoa compreender, tá? Que aquilo ali é a verdade. Tá? Então, amplamente por causa do seu foco na criação, a história primeiro exibe uma grande quantidade de contatos com a mitologia mesopotâmica, ou seja, o povo saiu de lá todo contaminado com o politeísmo, aonde necessitou o escritor fazer reparos para combater o politeísmo e implantar o monoteísmo progressivo. Tá? O relato da criação, na qual Gênesis abre, do capítulo 1, do versículo 1 até o 3, você vai ver que muitas vezes capítulos e versículos se perdem dentro dos contextos. O livro de Gênesis, ele começa no capítulo 1, verso 1 e termina no 2 e 3. Muitas vezes a divisão de capítulos e versículos foi uma bênção, ajudou a nós se localizar na Bíblia, mas muitas vezes elas se tornam, se você não ter cuidado, ele se torna seu inimigo, porque ele faz você terminar um texto onde ele não termina. Se você observar, Gênesis 1 e 1 e 2 e 3, tá? Ele vai da criação até o dia que Deus descansa. Então, o capítulo 1 teria que terminar, certo? Não no capítulo 2, no capítulo 1. Por quê? Porque está dentro da perícope, está dentro do contexto. Então, muitas vezes, querido, os capítulos e versículos, a Bíblia, quando foi escrita, não foi escrita com capítulos e versículos. Muitas vezes existe parte da Bíblia que tendenciosamente muitas pessoas dividiram para você não entender o contexto e ser escravizado pelo pretexto de ensinar aquilo que não é verdadeiro. A igreja fez muito isso muitas vezes para conciliar os ensinamentos dela, mas não quer dizer que o ensinamento dela é certo, porque a igreja tem falha. Entendeu? Por isso que é importante você saber interpretar as escrituras. Você aprender isso. Foi quando o Senhor falou que o Senhor é o pastor e nada lhe faltará? Que quando a gente teria que aprender a viver na fartura e na fartura, isso, que o nada faltará ali inclui tanto o bem como o mal. Como o bem como o mal. Porque Deus trabalha na nossa vida com o bem e com o mal. O mal é uma ferramenta pedagógica, é a escola do Senhor. O deserto foi a escola de Deus para Israel. É um texto sem contexto, é um pretexto. Isso, exatamente. Então, o Senhor é meu pastor, ponto. Nada me faltará. Provas, lutas, dificuldades, tudo que vai me beneficiar. Por isso que Paulo diz que tudo que acontece contribui para o bem. Esse tudo é o quê? Bem e mal. Bem e mal. Salmo 23. O salmista tinha esse entendimento. Mas quando prega somente o Senhor meu pastor e nada me faltará. Se não observar o ponto. Não, se você ler direto. O Senhor é meu pastor. Ponto. Nada me faltará. Aí você tem que perguntar, mas que nada é esse? Isso é exigente. Mas que nada que o escritor? Aí você tem que correr atrás. Que nada é esse? Nada é nada. E nós vivemos num relacionamento com Deus em que o mal é necessário. Por isso que o pastor ele tem um cajado. Para que o pastor tinha cajado? O pastor tinha o quê? Ele tinha que ter uma capa, uma funda, uma vara e um cajado. Para que era o cajado? Quando uma ovelha ela era teimosa, ela fugia do rebanho, para ela não ser comida pelos lobos, o pastor quebra a perna dela. Entendeu? Isso simboliza o quê? Que muitas vezes, para nós não fugir do rebanho e não sermos vítimas dos lobos, Deus permite o mal para fazer o bem. Por que tem a capa?
Normalmente uma ovelha ela dá 2 filhotes. Por que o pastor tem que ter uma capa? Normalmente o pastor vai na frente, né? A gente vê que o pastor vai na frente e as ovelhas vão atrás acompanhando o pastor. Mas quando está no período de que a ovelha está em gestação, o pastor muda a posição. Ele sai da frente e vem para trás. Por quê? Porque a ovelha, ela é diferente do ser humano ou os outros animais. Ela não procura um canto para criar, ela cria andando. Ela está andando, pastando, de repente, puf, cai o filhote. Então o pastor tem que mudar, ele tem que mudar e vir para trás, quando elas estão no período de gestação. E quando um filhote cai, o primeiro nasce mais forte. Ele já cai, logo já se levanta e a ovelha vai andando e ele vai atrás. De repente vem o segundo. O segundo normalmente ele vem fraquinho, ele vem mais fraco. Ele cai e não consegue andar. E a ovelha e o irmãozinho não esperam ele, vão embora. Aí o pastor tem que vir atrás com a capa, enrolar ele na capa, amassar o capinzinho para ele comer, dar leitinho na boca. Isso. Entendeu? Essa é a diferença, porque a ovelha representa o ser humano. O filhote, a irmandade. E o pastor, Deus. Então, quando todos te abandonarem, Deus não te abandona. Ele tem uma capa para te enrolar, para cuidar de ti. Não sabia nada disso. Mas isso é a ferramenta de um pastor. E quando ele quebra a pata da ovelha para a ovelha não fugir, a ovelha volta para a capa. Ele quebra, ele enrola na capa de novo, amassa o capinzinho para ela, trata ela, até ela se curar. E nesse período que ela vai se curar, ela está pertinho do pastor. Ela começa a se agradar do cheiro do pastor, do cuidado do pastor. Então quando tu está naquela prova, que Deus permite aquela luta, tu vai para a capa do Senhor. E aí tu começa a se aproximar de Deus. Quando vê, tu já está saradinha. Aí Deus pega e te solta. E aí tu vai para o meio do rebanho de novo. Daí as pessoas olham e dizem... Aí as pessoas dizem, mas tu não estava lá caído? Tu não estava lá quase morrendo? Sim, eu estava. E o que aconteceu? Foi ele. Ele quem? O pastor. Ele me ajuntou. Ele me cuidou. Por isso, irmão, nunca espere nada da igreja. Por isso, nunca espere nada da igreja. Espere de Deus. Porque Ele cuida de ti. Aleluia. Eu vou trazer essa mensagem um dia para vocês. Amém. A história do pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden, capítulo 2, 25 e 3, 24, exibe semelhanças com Gilgamesh. Lembra o Gilgamesh que nós vimos aqui no vídeo? É um poema épico que fala de um herói que perdeu a oportunidade da imortalidade e aceitou sua humanidade. A serpente come a planta que dava a vida eterna para ele, ou o rejuvenescimento. Ou seja, ele nunca morria, ele sempre se renovava como a cobra. Tá? A história de Noé, que nós vamos ver semana que vem, tá? Que é a história de Atrahasis, uma história mesotupânia, na qual os deuses enviam um dilúvio para dizimar a humanidade, com exceção de um homem através de quem a humanidade se recomeça novamente. A história foi, por fim, também incorporada em Gilgamesh, que nós vimos ali. Em cada caso, o narrador bíblico adaptou um precursor mesopotâmio à teologia israelita. A história primordial, assim, evidenciou tanto as profundas continuidade quanto os impressionantes pontos de descontinuidade entre Israel bíblico e seus antecessores mesopotâmios e contemporâneos. Ou seja, o escritor, ele pegou toda essa mitologia de vários deuses e ressignificou uma história, dizendo, isso está tudo errado, só existe um Deus. Criador dos céus, Criador da terra. Certo? Hã? Vamos entrar agora no capítulo 1. Vamos ver qual é o propósito do capítulo. O capítulo 1 de Gênesis. Qual é o propósito? Quando se observa as outras narrativas criacionistas do Antigo Oriente Médio, o relato da criação é sempre descrito como
o que é chamado de meio acadêmico de drama cósmico. Nas mitologias, o mundo ele é resultado do quê? Guerra dos deuses e relação sexual entre eles. Isso, na outra aula foi falado. Por quê? Porque os politeístas achavam que os deuses eram muito humanos. Então eles achavam que a chuva era um espermatozoide, entendeu? Tudo isso que vocês vão ver, tá? Mais tarde eu vou dizer. Então, havia nesse criacionismo cósmico a guerra de Tiamat, que é outro vídeo que nós vamos ver, tá? A deusa Tiamat, que ela ficou louca com os deuses por causa que mataram seu marido Apsu, e aí ela decide matar todos os deuses. Daí um deus, que era Nu, foi tentar lutar com ela, ficou com medo, aí se levantou um deus forte chamado Marduk, e ele se encheu de armas, e ele disse: eu vou lá matar Tiamat. Só que tem uma coisa, se eu matar ela, eu quero ser o cara, a partir de hoje eu serei o Todo-Poderoso, vocês vão todos dever obediência a mim. Aí os outros deuses estavam tudo com flauta plástica, tudo borrando de medo de Tiamat, tá? Tiamat era tipo um dragão com várias cabeças, e uma imagem de uma mulher linda. Na caverna do dragão você vê aquele Tiamat lá que quer matar o Vingador lá, mas não é aquele lá, era uma deusa. E aí Marduk, ele vai, prende Tiamat, e quando Tiamat abre a sua boca para querer tragar ele tem uma arma que ele invoca um vento, e o vento foi e entrou dentro de Tiamat e ela inflou. Quando ela inflou, ela ficou com medo, e quando ela ficou com medo, ela se enfraqueceu. Aí ele aproveitou e cortou o ventre dela, e destripou ela, cortou ela no meio. E daí, com o corte no meio, ele fez os céus uma parte, e a outra parte ele fez a terra. Aí depois eles criam o homem. Aí eles pegam o segundo marido de Tiamat, que era Xingu, que é o segundo marido dela, que ela, depois que mataram o marido dela, ela ficou louca e arrumou um lá. E aí pegaram o sangue desse segundo, misturaram com barro e criaram o ser humano, tá? Para os deuses descansar, que estavam muito cansados. Então, olha a diferença. No politeísmo, os deuses queriam descansar porque os homens tinham que trabalhar para eles. No Gênesis, Deus trabalha em favor do homem. É o inverso. Deus trabalha criando o jardim para o homem, e não o homem trabalhando para alimentar os deuses. Está vendo a inversão? Aí você vai entender muitas coisas. Por exemplo, na quarta tábua do mito babilônico da criação, o mundo é criado a partir de uma longa batalha entre Marduk e Tiamat, e no fim qual Marduk mata Tiamat, perfurando seu ventre com uma lança, e assim dividindo as águas superiores e das inferiores, criando os céus e a terra. Na Bíblia hebraica, a criação não possui qualquer tipo de drama cósmico. Trata-se unicamente da vontade do Criador, que reina absoluto em todo o processo. Bereshit bara Elohim ve'et hashamayim ve'et eretz. E disse Deus, haja, e as coisas aconteceram. Tá? Outra característica da mitologia egípcia era o fato de que o mundo era uma sucessão de deuses. Outro vídeo que nós vamos ver. O criacionismo na cultura egípcia. Que coloca uma mulher em cima, assim, e embaixo um homem. Então sempre a terra aqui embaixo, um homem em cima. Sempre o acasalamento, né? Homem e mulher. Sempre voltado, né, do sexo feminino e masculino, e essa coabitação, e através dessa relação sexual entre esses deuses, criava-se outros deuses, e esses deuses foi criando, e aí um deles inventa um homem, e assim vai. Tá? Então, por exemplo, nos mitos egípcios, o deus primordial, Atum, teria dado origem aos deuses Shur, Ar, Tefnut, águas, Shu e Tefnut, copular, Shu e Tefnut, né, fizeram uma orgiazinha lá, e produziram um deus terra, Ged, e a deusa céu, Nut. Já esses dois produziram mais 4 filhos, que seriam as forças da natureza. Ou seja, Osíris, fertilidade, Ísis, maternidade, Sete, o caos, e Néfis, proteção. E assim por diante. Então, toda a criação na mitologia é que guerra de deuses e relação sexual entre os deuses, que vai se criando as coisas.
Tá? Já na Bíblia hebraica, ela é muito clara. O Eterno sozinho criou todas as coisas. Nenhum outro ser aparece no relato para ressaltar sua soberania. Nem os anjos são relatados no Gênesis de forma clara. Por quê? Porque o foco do escritor era que levar o povo israelita a entender o monoteísmo, a criação do único Deus. Nós vamos encontrar a parte quando diz assim, ó, façamos o homem. Quem é esse façamos? Com Deus, com quem Deus está falando? Nós vamos aprender. Nós vamos aprender a palavra Elohim, que significa deuses, mas esse plural é um plural superlativo. E o que vai determinar que essa palavra seja plural ou seja singular vai ser o verbo anterior ou o verbo posterior. Então, Bereshit bara, no princípio criou. O verbo está na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, ele. Então você tem que perguntar, Bereshit bara, quem criou? Ele, não eles. Ele, não eles. Ele, não eles. Ele, único Deus. Tá bom? Deus é único e só Ele deve ser adorado. No majestoso relato da criação, o primeiro capítulo da Torá articula os princípios mais básicos e importantes que uma pessoa deve saber acerca do Eterno. O homem e o mundo. Gênesis traça o relacionamento de Deus com o homem. Ele não trata relacionamento de deuses com o homem, mas de único Deus com o homem. Tá? O Eterno sozinho fez tudo existir por feito divino, exatamente conforme seu plano e propósito. Ele permanece supremo, acima da ordem criada, fora do tempo e do espaço, não há restrições à sua vontade. Nós vemos que em Timóteo tem uma passagem, se não me falha a memória, é o capítulo 2, verso 6, que diz que Deus habita em luz inacessível. E Ele é o único ser imortal. Não existe outro ser. Por quê? Porque Deus nunca existiu, Ele sempre existiu. Ele não tem princípio e fim. Então diz que Deus habita em luz inacessível. Ou seja, Deus, Ele está fora do tempo. Certo? Ele está fora do tempo. Nós vivemos no Cronos, Ele vive no Kairos. Ele está fora do tempo. Ele está em luz inacessível. Por isso que ninguém nunca viu Deus. Ninguém viu Deus. Moisés teve desejo de ver e Deus disse, ó, se tu ver, tu morre. Aí Deus mostrou só uma frestinha lá, ainda pelas costas ainda, né? E aí ele conseguiu ver Deus pelas costas. Porque Deus disse, porque Deus ele é tanto poder, que se Ele se manifestar na Terra, a Terra explode. Por quê? Porque a Terra é um grãozinho de areia que está dentro dele. Para você ver a grandeza de Deus. Deus é maior que todo o universo. Ele é fonte de toda essa energia. Ele é tudo. Entendeu? Por isso que quem habita em nós é o Espírito dele. Não é Ele em essência. Porque se Ele habitar em mim em essência, não sobra nem a unha do pé. Por isso que é o Espírito de Deus. Esse D é um D de procedência. Espírito de Deus. De Deus. Algo que veio dele. Não é Ele em essência. Porque se Ele for em essência, explode. Acaba. Entendeu? Ele permanece supremo acima da ordem da criação, ou criada, fora do tempo e do espaço. Gênesis 1, capítulo 1, não deve ser visto como um relato literal e cronológico da criação. Vocês vão encontrar na vida de vocês pessoas que vai bater o pé e vai dizer, mas eu acredito que isso é literal e que é assim. Irmãos, eu vou mostrar para você provas contundentes. Não tem como negar. O livro de Gênesis não é literal. Primeiro porque ele é fruto de uma inspiração de algo que já existia.
Então não é literal, ele está fazendo uma ressignificação. Ele está pegando uma narrativa e está mudando, transformando de politeísmo para monoteísmo. Então não é literal. Aquilo não aconteceu literalmente. Aquilo ali é querido. Tem pessoas que lêem a Bíblia e acham que não. Ai, que Deus desceu no jardim, ficou caminhando no jardim para se encontrar com Adão, deu um abraço em Adão, beijinho em Adão, Adão, tu é. Isso são figuras de linguagem. Entendeu? Por quê? O que nós acabamos de falar? Isso. Porque, o que nós acabamos de falar? Isso. O que nós acabamos de falar? Se Deus aparecer para um homem, o que acontece com o homem? Então ali não é literal. Porque senão Adão ia explodir. Entendeu? Um bonequinho, um homenzinho desse tamanho, vai dar um abraço em Deus? Hã? Aí Deus veio conversar com ele. Aí as pessoas pensam que Deus, né? Aí eles colocam Deus, um velhão de barba. E aí, Adão, como tu tá, cara? Tudo bem? Isso. Tu pode fazer isso, mas isso é figura. Hã? Não, sim. Isso é figura de linguagem, mano. Entendeu? Isso é figura de linguagem. A mesma coisa quando tu vê a tentação de Jesus no deserto. Você acha que o diabo pegou Jesus pela perna, puxou e levou até o alto do templo? Isso é literal? Aconteceu? Tu consegue segurar assim, o diabo pegando na perna de Jesus, vem cá, vou te levar até lá no alto do sul. Isso é uma figura de linguagem. Entendeu? Esse é o problema de você literalizar a Bíblia. A Bíblia tem figura, e isso não invalida o valor dela, não diminui ela. Pelo contrário, enriquece. Por quê? Porque está trazendo uma figura de linguagem que eu entendo, que eu consigo entender. Deus usa essas figuras de linguagem porque nós somos limitados. E outra coisa como isso... Vai pregando na igreja isso, está pregando na igreja aí, vai colocar na cabeça do público isso. Mas daí você não precisa falar isso no culto público. Simplesmente você prega normal e um dia que tu tiver a oportunidade, tu diz, não, tudo que eu preguei de forma figurada. Pronto. Tem que ser. Porque senão, se eu tentar pregar da maneira... E Jesus não pregava... Não, então Jesus pregava... então Jesus pregava por parábola. Ele corria alguém? As pessoas não vinham para ouvir a parábola dele? Isso aqui é uma parábola. Mas ele estava junto. Hã? Mas ele estava junto. Tá, mas ele era um homem ensinando. Sim, a mesma coisa você tem que fazer. E é isso que você tem que fazer. E é isso que você tem que fazer quando pregar. Mas um dia que você estiver na posição de um professor, você tem que chegar para a pessoa e dizer, agora, irmão, agora eu vou te ensinar como é que é o fio da meada. Entendeu? Eu preguei, Deus desceu no jardim, tudo bem, mas isso é figura de linguagem. Pronto. Simples. É uma história que foi ressignificada. Porque se tu provar para a pessoa que essa narrativa já existia, não tem como ele negar. Essas tábuas, querido, são 1000 anos antes. E isso está nos museus, isso é verdade, é catalogada, é irrefutável, não tem. Noé já existia antes da Bíblia. Abraão já existia antes da Bíblia. Caim e Abel já existiam antes da Bíblia. Foram tudo ressignificado. Mas isso não diminui nada o livro. Continua pregando, Abraão, tudo, mas tu sabe que é. Isso é importante. Tu sabe. E um dia que alguém quiser, tu mostra e prova que não estou provando para vocês. Eu não estou dizendo para vocês ir agora e pregar isso aí. Mas tu vai ter tu vai ter um entendimento melhor. Tu não vai se alguém um dia perguntar para ti assim, ô Eudorlan, será que o diabo veio arrastando Jesus pelo pé até o alto do pináculo? Tu vai ter que falar a verdade pro cara, dizer, não, isso é uma figura de linguagem. Entendeu? Porque as pessoas literalizam tudo. E esse é o grande problema. Por que tu acha que tantas heresias entraram na igreja? Por causa de você pegar um texto que é figurado e você transformar ele em literal. Exatamente. Pegar um livro que é poético, que ele é parabólico, e você colocar como literal. Quer ver? Eu não quero que você se escandalize. O livro de Daniel, ele é um livro parabólico.
Quando fala que Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha dentro, isso é fictício. Isso não aconteceu. Mas foi usado uma parábola para mostrar para o povo de Israel, porque o povo de Israel, que era público do leitor, Isso não aconteceu. Sadraque, Mesaque e Abednego não entraram. não. Isso é fictício. Eu vou te explicar. O que acontecia? O povo, aí tu tem que entender quem que estava lendo o livro. Para quem Daniel escreveu? O escritor. Não foi Daniel que escreveu. O escritor é anônimo. Ele estava escrevendo para um povo que estava cativo. O povo de Israel estava sobre o cativeiro persa. Certo? O que o escritor estava passando para o povo de Israel? Ele usou a figura de Nabucodonosor, a fornalha ardente, a estátua. O que o escritor está passando para o povo? Não idolatrem. Não tenham medo deles. Eu sou o Deus de vocês. Eu estou com vocês. Eu protejo vocês. Eu guardo vocês. Mas isso não precisa ser algo que aconteceu. Por isso que os ateus riem dos crentes. Porque os ateus sabem que isso não é uma figura de linguagem. E eles zombam do crente porque o crente acredita que é literal. Só que a essência é verdadeira. Deus nos guarda. Deus nos protege. Eu não falei uma figura de linguagem sobre a capa, sobre a funda, sobre coisa? Daniel é a mesma coisa. Deus está usando ele contou uma história, não uma história, uma história, certo? De um tal de Daniel, para mostrar para o povo que estava no cativeiro, o público leitor é quem estava no cativeiro. Público leitor. Para eles entender que Deus estava com eles. Entendeu? Agora, por isso que o ateu, ele diz assim, não, vocês acreditam que eles entraram lá e não queimou nem um fio de cabelo? Escuta o que eu vou dizer. Tudo na Bíblia, que vai além das possibilidades, é figura de linguagem. Não aconteceu realmente. Entendeu? Só que o dia que estudar sobre Daniel, olha aqui, irmão, quando estudar sobre Daniel, eu tenho provas contundentes. Porque o livro de Daniel foi escrito. Mas é que, tipo assim, mas por quê? Nós estamos pregando uma heresia? Não, você não está pregando heresia. A mensagem que tu pregou, falando que é uma real, qual é o foco da mensagem? Que Deus protege, não é? Mudou alguma coisa? Se for figura de linguagem, a mensagem muda? Muda o quê? Me diz, o que muda? Só tu aprender que é uma figura de linguagem. Porque a mensagem pregada é a mesma. Entendeu? Se tu perguntar para um judeu, ele vai dizer para ti, não, é figurado. Só que o nosso Deus, ele faz isso. Ele nos guarda, ele nos protege. Se ele quiser, ele faz. Só que você tem que estudar o livro. Saber o que é poético e o que não é. Entendeu? O que é figura de linguagem e o que não é. Mas a essência da mensagem é a mesma, filho. Agora, se você pega um ateu e diz para ele, não, o que o escritor está querendo mostrar aqui é que nós servimos um Deus que nos guarda. Só isso. Agora, ele se torna mais ateu quando você diz para ele que você acredita que a pessoa entrou lá e não se queimou. Porque isso vai contra a realidade. Entendeu? A mesma coisa que tu acreditar que João de Pátimo, daí na coisa, foi jogado dentro do óleo fervendo e ele não morreu. Isso não é verdade, gente. Isso foi o quê? Foi maneiras que na época era de acrescentar a fé do povo. Mas não é verdade. Isso é uma tradição da igreja. E nada isso diminui a fé. Às vezes não tinha uma outra forma, então, de explicar Não, tanto é que eles não... de Deus, eles tinham de figurar isso. Praticamente eles estão mentindo. Não estão mentindo, não tem mentira nenhuma. O judeu sempre falou a verdade. Quem ensinou errado foi a igreja. O judeu nunca ensinou errado. O judeu nunca disse que Gênesis era literal. Hoje é que a igreja está estudando. E os acadêmicos conhecem a verdade e não falam. Por causa de quê?
pelo mesmo motivo que tu fez. Como é que eu vou pregar agora para o povo? Agora senta com um acadêmico e pergunta para ele, não, realmente é assim. Só que a gente não pode falar, por quê? Porque tem pessoas que não têm condições de ouvir. Pastor, hoje vou falar um negócio que aconteceu na minha casa. Eu sempre tive a Bíblia assim, eu nunca deixei meus filhos colocarem isso na Bíblia, a Bíblia sempre naquele lugar, eu sempre tive a Bíblia como algo assim sagrado. E daí o João Luiz, né, foi estudar, e ele veio, né, eu aprendi com ele, eu não sabia. A Bíblia não pode ser uma muleta. Ele A Bíblia em cima de alguma coisa, ela não é nada. A Bíblia, ela é Papel. ela é um papel. Ela só tem efeito quando ela sai de lá e entra aqui. Porque ela é só um livro. Agora, se você abrir ela, né, aí sim, a palavra é a boca de Deus. Mas ele colocou algo de que eu percebi vocês agora que me coloca uma chave, uma coisa muito chave, né? E ele disse, mãe, aí ele falou pra mim, ele disse, mãe, é só um livro. Sim. Não vai mudar nada se eu colocar a chave. Ela não tem, isso aí é crendice. É tornar a Bíblia um amuleto. Eu já tive esse comportamento. Tem gente que vai expulsar o demônio e bota a Bíblia em cima da cabeça do demônio. Achando que o demônio vai ter medo da Bíblia. Acredita ainda que jogar benta, demônio vai. Isso não existe. Não existe. O demônio é expulso pela autoridade. Mas deixa eu contrariar aqui. Nós estamos aqui para aprender. Questiona? Pode questionar. Um caminhão bateu no outro caminhão, faz uns 20 dias atrás. Destruiu todo o caminhão, queimou todo o caminhão. E a Bíblia dele estava lá dentro do caminhão e saiu intacta. Mas o que tem isso a ver com o que ela falou? Não, eu estou dizendo, a Bíblia tem, eu acho que a Bíblia tem poder, sim. A Bíblia é poderosa. Mas quando... É a boca de Deus. Não. A Bíblia só tem poder quando você pratica o que está nela. Ali Deus quis, no meu ver, Deus quis mostrar para o homem que ele tem poder. Mas, olha aqui, olha aqui, escuta. Tá. Não precisava ser a Bíblia, podia ser um sapato. Tá, então tá bom. Então tá. Qual é a Bíblia que os apóstolos usavam? Eu não sei. Claro, por isso tu não sabe, por isso tu acredita nessas coisas. Por isso é que tu acredita nessas coisas. Qual é a Bíblia que os apóstolos usavam? Era uma Bíblia que nem essa? Qual foi a primeira Bíblia? Não foi de pedra? Então como é que a Bíblia tem poder? Os apóstolos pregaram, querido, 20 e poucos anos, só oralmente, evangelho oralmente, não tinha Bíblia. Como é que a Bíblia tem poder? Tem poder quando você ouve, ela tem poder quando você ouve a mensagem dela e pratica. Agora, como objeto, ela é simplesmente um livro qualquer. É um objeto. Agora, se Deus permitiu lá no caminhão, Deus está querendo trazer uma mensagem. Valorize a minha palavra. Só isso. Ele não quer que você use o objeto como um amuleto. Não quer. Não é um amuleto, alguma coisa que você tem que... Isso. Olha aqui, na época dos apóstolos, sabe quem é que detinha o poder da Bíblia? Era o sacerdote. Os discípulos não tinham acesso. Eram rolos. O Antigo Testamento era rolo de pergaminho, a Torá, que hoje lá eles carregam dentro daqueles estojos. Entendeu? Aquilo era a Bíblia deles. Os apóstolos não tinham acesso. Os apóstolos foram ter acesso a alguns escritos quando Paulo, no ano 50 em diante, começou a escrever as cartas. Está vendo como não faz sentido, Dolan? É que tu estás interpretando a luz com os teus olhos da tua cultura hoje. Mas a Bíblia, ela foi construída pelo homem, ela foi ajuntada pelo homem. Esse livro, essa Bíblia que o padre lá disse que tem muito crente que acha que caiu do céu com rec tudo, foi a católica que fez, foi ela que fez o cânon. Você tem que estudar sobre o cânon. Ele quis ajuntar dos livros.
Paulo, quando escreveu sua carta, nunca passou pela cabeça dele que um dia ia ficar dentro de uma Bíblia. Ele escreveu a carta para a igreja. Lá na igreja eles abriam aquele rolo assim que ele escreveu e liam para a igreja. Pois a Bíblia só foi, querido, impressa em 1500, que foi distribuída para todos. Antes era só os padres que tinham. Mas eu não estou me referindo do objeto Bíblia. Estou me referindo da palavra, a palavra, o conteúdo dela. Mas isso não existe testemunho nenhum de que a Bíblia em si é a mesma coisa que essa cadeira. É um objeto que leva ela para onde quer, então, faz o que eu quero. Mas qual é o efeito dela? Não é quando ela entra no coração do homem? Sim, por isso que Deus falou. Então, mas o que eu quis dizer é que não existe poder no objeto. Como tudo, assim, ó, como muitas pessoas pegam, tá? Deixam a Bíblia aberta em casa com um copo d'água, achando que isso vai espantar demônio. Tu acha que isso espanta demônio? Então, é nesse ponto que nós estamos falando. Agora, o poder da palavra, ela tem um poder intrínseco, é um poder nela. Ela tem um poder nela, sozinha. O que você tem que fazer é pregar, é ensinar. O que vocês estão tendo é a oportunidade de aprender de forma acadêmica. Entendeu? É a mesma coisa assim, eu estou pegando pessoas que estão indo da terceira série para a faculdade. Por isso tu está ficando assim. Por quê? Porque tu sempre aprendeu somente aquilo que a igreja queria que tu aprendesse. Hoje tu está aprendendo o que tu precisa aprender. Entende? Tu saiu daquele quadradinho. Eu saí daquele quadradinho. Eu tenho minha independência teológica. Eu busco, eu estudei, eu aprendi, eu busquei. Eu tenho provas contundentes que ninguém confronta. Porque eu mostro o que está escrito na Bíblia. Se você for pegar o livro de Daniel, você vai contextualizar cronologicamente em que tempo o livro foi escrito. Você vai ver que Daniel é um livro codificado. Daniel, ele zomba de Nabucodonosor. Codificado é o seguinte, muitas vezes no livro de Daniel você vai encontrar passagens em que é escrito de uma forma que os imperadores não entendiam. Eles estavam vivendo no Império Persa. Então eles não podiam, por livro circular, eles não podiam trazer, falar do imperador persa. Então o que ele fez? Ele pega a figura de Nabucodonosor, um rei que já passou, que os persas odiavam, e ele fala usando Nabucodonosor, mas para um povo que está vivendo nos persas. Porque se ele fala diretamente dos persas, o livro não circulava. Ia haver censura. Isso é um livro codificado. Mas isso foi a inspiração que Deus deu para o escritor. Porque o escritor estava querendo o quê? Animar o povo. O povo estava vivendo um tempo difícil. Império Persa e a transição para o Império Grego. Aí onde você vai ver ali várias... O dia que nós estudar o livro de Daniel, eu provo para você, ele chama o nome de um rei que tu vai na história, não existe. Mas por que não existe? Porque ele não podia usar o nome do rei. Porque se ele colocasse o nome do rei, o livro não ia circular. E não ia chegar na mão de quem ele queria que chegasse, que era o público leitor, que era o povo de Israel. Porque na época, os imperadores, eles cuidavam muito das literaturas. Para quê? Para não haver rebelião. E por isso que o povo de Israel conseguiu manter sua tradição. Porque muitos livros eram codificados. Quando eles liam o livro de Gênesis, o povo de Israel lia o livro de Gênesis, eles entendiam de uma forma bem diferente da nossa. Por quê? Porque nós estamos numa cultura, eles viviam outra. Mas uma coisa é certa, Dorlan, nada disso muda o teor, o poder da mensagem. Que Deus estava querendo dizer para ele o seguinte, com a figura do Sadraque, Mesaque e Abednego. Não idolatrem, não se preocupem, não tenham medo, que eu não esqueci de vocês. Essa era a mensagem. Pronto.
Agora, se tu pregar que é figurado ou não é, se tu quiser colocar no púlpito como real, fale. Mas tu vai concordar comigo que no final da mensagem, ela tem um propósito. O mesmo que eu estou falando para ti. Só que não tem que pregar figurado, senão ninguém vai entender. Não. Tu tens que pregar literal, não figurado. Literal isso. Literal. Senão ninguém vai entender. Não é que não vai entender. Que nem eu estou te explicando agora, tu não está entendendo? Só que isso tu não pode fazer num púlpito, porque tu não tens tempo para sentar com a pessoa e explicar para a pessoa. Que nem eu estou explicando para ti. Não muda nada. Só que quando você vai estudar, é diferente como ler. Bíblia não se lê, Bíblia se estuda. A gente se lê jornal, revista, Bíblia não se lê, Bíblia se estuda, se examina, Jesus disse. Examinais as Escrituras. É para examinar, entendeu? Mas não muda nada, a mensagem é a mesma. O povo de Israel entendeu a mensagem. Entendeu a mensagem? Que Deus, e que muitos estavam, o que acontecia? Que muitos estavam morrendo por amor a Deus. E Deus está mostrando assim, ó, tem muitos, mas se eu quiser intervir, se eu quiser, Nabucodonosor não é ninguém. Entendeu? Aí quando você ensina assim, o ateu é mais fácil dele acreditar em Deus do que tu ensinar que aquilo é literal. Ele não vai entrar na cabeça dele que 3 pessoas entraram no fogo e não foram queimadas. Não entra. Deus tem poder por isso? Tem. Deus tem poder. Mas Deus não age assim. Deus não age assim. Deus usou a mente do escritor para ensinar o povo que eles precisavam acreditar que Deus não abandonou eles no cativeiro. E esses livros é que impediram o povo de abandonar Deus. Entendeu? Só que existem provas, ainda. Quando tu senta para aprender, existem provas irrefutáveis de que é figurado. É figurado. Mas se tu quiser, que nem eu falei para ti, se tu quiser continuar pregando literal, para o público tu tem que pregar. Mas um dia que tu sentar numa escola para ensinar alguém, tu tens que ensinar a verdade. Porque hoje existe vários tipos de manifestação da palavra. Existe a palavra ensinada, existe a palavra estudada, que você tem que buscar, existe a palavra profetizada, existe a palavra cantada ou louvada, que é a mensagem. Então existem vários tipos. Agora nós temos que estar debaixo de todas essas manifestações da palavra: estudada, ensinada, pregada, profetizada e louvada. Pregar uma coisa, estudar uma coisa, ensinar é outra. A palavra ensinada, tu está recebendo aqui tudo já diferente de tu estudar. Eu estudei, eu busquei, então eu tenho alimento, estou passando para vocês. Eu fui alvo da palavra estudada, vocês estão sendo alvo da palavra ensinada. Amanhã você vai ser usado pela palavra pregada, outros pela palavra profetizada e outros pela palavra louvada, quando você recebe uma inspiração de um louvor. Em tudo isso Deus trabalha. Entendeu? A mesma coisa essa mesma reação que você teve quando eu ouvi que o livro de Daniel era figurado, eu questionei, eu digo, eu vou a fundo nisso aí para ver. E fui descobrir que realmente é a verdade. E a verdade sempre será a verdade. Porque eu acho o seguinte, eu acho que a partir do momento que você descobre a verdade, perde a graça. Perde a graça. Que graça? Você já imaginou pregar um culto, um ensinamento assim como nós estamos aprendendo agora? Mas o que eu falei? Mas o que eu estou falando desde o começo, Domar? Isso aqui não é para se pregar em culto. É só para você saber o certo e o errado? Não, é para você saber que existe uma diferença entre ser um pregador e um professor. Entendeu? Entendeu agora? Quando tu ser um professor, é uma coisa. Quando tu é um pregador, é outra. Entendeu? Tu não pode ensinar algo que tu sabe
que não é pregar, você prega, porque você tá usando a palavra, você está pregando normal, Sadak, Pesach, tal, a mensagem vai ser a mesma. Mas você descobrir que isso aqui, aí você descobre por que muitos ateus são ateus ainda. E sabe quem é o culpado? A igreja. A igreja que é culpada. E não adianta nós fugir Mas disso. os ateus leem a Bíblia? Mais do que os crentes. Os ateus? Os ateus são o povo que foi feita uma pesquisa, que o povo que mais lê a Bíblia, pode procurar na internet, são os ateus. Por isso que eles riem dos crentes. Porque eles sabem mais do que os crentes. E continuam ateus? Irmão, pode procurar aqui. Procura aqui, ó. Quem são as pessoas que mais leem a Bíblia? Por quê? Porque eles querem. Sabe o que eles leem? Sabe o que eles leem? Eles leem para ter argumento, para argumentar. Quando um ateu fala comigo, e ele diz para mim assim, mas tu sabe que Daniel é figurado? Você acha que... Não, eu digo, eu sei que não é literal, eu sei que é figurado. Mas você tem que entender que a essência que o escritor quer passar para o público da época era que Deus estava com eles. Tá, e além de Daniel 12, que depois é revelado lá no Apocalipse. Daí Deus manda Daniel fechar o livro e selar. Quando nós estudar sobre Daniel, você vai entender que Daniel se encerra em Daniel. É em Antigo Epifanes é finito. O Novo Testamento é só comparação. Jesus disse assim, ó. Quem lê Daniel, entenda. Não é isso? Quem lê Daniel, entenda. O quê? Que a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel na época de Antigo Epifânio vai acontecer no ano 70. O templo vai ser profanado. Só isso. Nada mais.